A Câmara Municipal de São Caetano colocou em votação nesta terça-feira as contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior referentes ao ano de 2012. Passo a palavra à primeira secretária para a leitura da ordem do dia, mas antes disso eu quero dizer a todos que respeitam os senhores vereadores, respeitam as suas decisões, porque em caso de qualquer tipo de tumulto, alguma provocação, eu vou fazer uso da minha condição de presidente dentro do regimento interno. Muito obrigado por vocês entenderem assim. Eu passo a palavra à primeira secretária. Item único, processo 3014 de 2015, Tribunal de Contas do Estado. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento em seu parecer número 66 de 2015-2016, concluindo pelo projeto de decreto legislativo que aprova as contas do prefeito municipal referentes aos exercícios de 2012 e da outras providências. Voto contrário do vereador Eclerson Pio Mielo. Voto contrário em separado apresentado pelo vereador Éder Xavier. Tratando-se de votação do projeto de decreto legislativo que aprova as contas do Executivo Municipal relativo ao exercício de 2012, comunicamos que, nos termos do artigo 176, parágrafo 5º, a linha B do regimento interno, a votação será de forma nominal. Esclarecemos ainda ao plenário que o projeto de decreto legislativo relativo às contas do Executivo Municipal do exercício de 2012 só poderá ser aprovado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. A matéria exigindo quórum especial de 2/3 dos membros da Câmara, o presidente também deverá votar para esta finalidade. Se o projeto de decreto legislativo não for aprovado por 2/3 dos membros da Câmara, isto é, por 13 votos, por 13 vereadores, prevalecerá o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que manifeste no sentido pela rejeição das contas dos mesmos. Esclarecendo ainda que os vereadores que forem favoráveis ao projeto de decreto legislativo deverão votar sim, e os contrários, não. Com a palavra a primeira secretária para chamar nominal de seus vereadores. Vereador Aparecido Inácio da Silva. Eu vou primeiro chamar os vereadores que são presentes. Aparecido Inácio da Silva. Carlos Humberto Serafim. Eclerson Pio Mielo. Éder Xavier. Edson Roberto Parra. Fábio Constantino Palácio. Fábio Soares de Oliveira. Flávio Martins Riston. Francisco de Macedo Bento. Gerson Sartori. Jorge Martins Salgado. José Roberto Espíndola Xavier. Magali Aparecida Selva Pinto. Marcel Franco Munhoz. Maurício Fernandes da Conceição. Paulo Higino Botura Ramos. Paulo Roberto de Jesus. Roberto Luiz Vidoski. Ausente, né? Sidney Bezerra da Silva. Tá. Em discussão o projeto. Os vereadores Fábio Palácio e Edson Parra tentaram derrubar a análise das contas no plenário. Boa noite a todos, presidente, secretários, vereadores, público presente, imprensa presente. Presidente, venho a essa tribuna para colocar uma questão, a meu ver, extremamente relevante e que pode mudar o rumo e o curso do que hoje faremos. Para tanto, peço que se registre em ata cada palavra do meu pronunciamento. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 55, trata do princípio da ampla defesa, princípio constitucional. O presidente, Dr. Paulo Botura, através de edital de notificação, nos atos oficiais do Diário do Grande ABC, do dia
20 de junho, coloca, respeitando a Constituição, essa questão da ampla defesa. E essa data passa a vigorar, então, a partir do dia 22, por se tratar de um fim de semana, o prazo de 15 dias para que o ex-prefeito, Dr. José Auríquio Júnior, pudesse, aqui na Câmara Municipal, por escrito ou de forma oral, se concedido, apresentar sua ampla defesa. Fazendo as contas, com um simples calendário, podemos observar que no mês de junho, esse prazo foi do dia 22 ao dia 30. Logo, o ex-prefeito Auríquio teve 9 dias dos 15 dias que lhe foi concedido. Após o mês de junho, também através de atos oficiais, o presidente Paulo Botura, também no Diário do Grande ABC, no dia 4 de julho, diz que está suspenso o prazo devido ao recesso parlamentar da Casa. Não havendo sessões, o prazo não pode correr. E também, nesse ato oficial, coloca os 6 dias que restavam para que houvesse a defesa aqui na Casa. No dia 3, um dia antes desse ato oficial, publicado no Diário do Grande ABC, a 7ª Vara da Fazenda, através de uma liminar, concedeu uma tutela antecipada. Tutela esta que suspende ou suspendia os efeitos do acórdão do parecer do Tribunal de Contas, que ora será tratado por nós, vereadores. Se suspende os efeitos do acórdão, do parecer, obviamente, o prazo remanescente de 6 dias também é suspenso, interrompido. Então, estamos com 6 dias ainda remanescentes, até que houve, né, a suspensão da liminar que concedia a tutela antecipada, que ocorreu na quinta-feira, no final da tarde, precisamente às 17 horas. E hoje, novamente, foi publicado nos atos oficiais do Diário do Grande ABC que o projeto, ora lido, seria votado. Saiu que houve um erro do órgão do jornal e que era para ter saído no sábado e saiu hoje. Então, se saiu hoje, vale hoje. E hoje passa a ser contar a partir de amanhã. Então, ainda faltam 6 dias. Se contarmos a quinta, mesmo assim, não dá 15. Se contar a sexta, também não dá 15. Se contar o sábado, não dá 15. Nenhuma aritmética básica chega nos 15 dias. Portanto, eu, como vereador, me vejo na obrigação de alertar a Casa, principalmente o senhor presidente, qual tenho muito respeito e estima, que nós, aqui hoje, se votarmos, votaremos um procedimento nulo, sem efeito, que com certeza poderá ter consequências no futuro. A Constituição garante a ampla defesa, o presidente assim procedeu, ofereceu os 15 dias, e os 15 dias não foram respeitados. Então, com a data de hoje, para a realização dessa votação, cumprindo-se a Constituição, né, nós não podemos votar hoje. Se votarmos, estaremos infringindo a Carta Magna, a nossa Constituição Federal. É um alerta que está constado em ata
alerta para todos nós que cabe aqui uma reflexão antes de realizarmos, independente da votação, quem tem 13, 11, 7, 18-0, não importa o resultado. O fato é que, se votarmos, será nulo. Muito obrigado. Saliento a Vossa Excelência que, de fato, eu pauto pela definição da regra do Instituto do Princípio da Ampla Defesa. Foi-lhe dado e já está acostada aos autos a decisão referente a esta tese, já solicitada com o parecer jurídico deste Legislativo e aprovado hoje. Então, está definido com relação a isto. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria ainda de endossar as palavras do vereador Edson Parra, que tinha em minhas mãos um documento e agora acabou de me chegar um novo documento. O primeiro, da data de 4 de agosto, e este novo que acaba de chegar em minhas mãos na data de 25 de agosto, hoje, em que o escritório de advocacia que trabalha para o ex-prefeito solicitou a esta Casa de Leis a cópia dos processos referentes às suas contas a partir do ingresso do parecer do Tribunal de Contas nesta casa. Solicitando cópia dos pareceres da Comissão de Finanças, cópias dos encaminhamentos, para que dentro do prazo legal pudesse apresentar defesa. Estas cópias não chegaram às mãos do peticionário, e na data de hoje, novamente, foi solicitado cópias do processo, para que, com toda a documentação na mão, e dentro do prazo legal, ora exposto pelo vereador Edson Parra, pudesse se fazer a defesa pretendida. Entretanto, esses documentos não chegaram às mãos do escritório. Senhor presidente, a minha fala nesta tribuna tem um objetivo de tentar esclarecer algumas dúvidas que foram suscitadas por vários vereadores no decorrer destes 4 ou 5 dias, desde a confecção da ordem do dia. Na sexta-feira, pós a expedição da suspensão da liminar conseguida pelo ex-prefeito, é expedida a ordem do dia com o seguinte teor: Tribunal de Contas do Estado, discussão e votação únicas do parecer número 66 de 2015 e 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, concluindo pelo projeto de decreto legislativo que aprova as contas do prefeito municipal referente ao exercício de 2012 e da outras providências. Portanto, estávamos votando na sexta-feira, na ordem do dia, entregue a todos os vereadores, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprovou as contas. Na segunda-feira, ontem, chega uma errata da direção legislativa desta casa, mudando o conteúdo da ordem do dia, dizendo que não votaríamos mais o parecer, e sim votaríamos o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer 66, concluindo pela aprovação das contas do prefeito municipal. Entendo que a casa corrigiu o erro que ora tinha feito, porque o artigo 136 do Regimento Interno diz que os projetos de decreto legislativo e de resolução aprovados pelo plenário em um só turno de votação não dependem de sanção do prefeito, sendo promulgados pelo presidente da Câmara. E no seu parágrafo 1º, inciso B, diz tomar e julgar contas prestadas pela Câmara Municipal e pelo prefeito, assim como apreciar o relatório de execução dos planos de governo. A segunda maneira é acertada. Mas a errata que vem à presença de todos os vereadores, em seu último parágrafo diz o seguinte:
esclarecemos ainda que o projeto de decreto legislativo dependerá do voto de 2/3 dos membros da Câmara para sua aprovação. Sem citar, entretanto, qual é o embasamento jurídico para a necessidade de 2/3. O parágrafo anterior diz da necessidade de votação nominal e esclarece o embasamento jurídico dentro do regimento interno da necessidade de votação nominal. Eu gostaria de entender qual é o artigo que justifica estes 2/3. Uma vez que o nosso regimento interno, no capítulo 3º, que versa sobre a tomada de contas do prefeito e da mesa, no seu artigo 198 diz: o controle externo da fiscalização financeira e orçamentária será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito. No seu artigo 202, diz: recebidos os processos do Tribunal de Contas competente, com os respectivos pareceres prévios, e aí que está a primeira informação a ser atentada. Todas as vezes que o nosso regimento interno dispõe sobre os pareceres do Tribunal de Contas, ele nomeia estes pareceres como pareceres prévios. No parágrafo 3º do mesmo artigo, exarado então os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, quando o nosso regimento diz respeito ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ele o nomeia como parecer. Parágrafo anterior, quando ele diz respeito aos pareceres do Tribunal de Contas, ele o nomeia como parecer prévio. No artigo 203, novamente ele repete a mesma situação. A Câmara Municipal tem o prazo de 90 dias a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas competente, inclusive em página que consta dos autos do processo, página número 31, em um ofício do próprio vereador Éder Xavier ao presidente da Câmara, também entende neste sentido. Em seu primeiro parágrafo diz: nesse sentido, o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar e de cooperação técnica, deve encaminhar à Câmara de Vereadores o parecer prévio. No artigo 204, a Comissão de Finanças e Orçamento emite o seu parecer. Muito claro passa o entendimento dos legisladores no ano de 88, quando fizeram o regimento interno desta casa, em diferenciar o que é parecer prévio do tribunal e o que é parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. E aí temos, enfim, no artigo 203, inciso 1º, a definição do quórum de votação para a tarde de hoje. O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Que parecer é este? O parecer do Tribunal de Contas, que é nomeado como parecer prévio, ou o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento? Entendemos ser este o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Inclusive, nós não estamos votando o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A ordem do dia, no decorrer desses últimos dias, foi corrigida. E estamos votando um processo de decreto legislativo. Porque pelo entendimento da primeira ordem do dia que foi colocada em pauta, nós deveríamos, para aprovar aquele parecer, ter 7 votos, 1/3. E para rejeitá-lo, 13 votos, 2/3. Entretanto, nós estamos votando o projeto de decreto legislativo, que é regido pelo artigo 136 do Regimento Interno, que diz: os projetos de decreto legislativos aprovados em plenário, e eu já fiz a leitura do caput desse artigo, no seu parágrafo 1º, letra E, diz: conceder título de cidadão honorário a pessoas reconhecidamente tenham prestado serviços aos municípios
necessário a sua aprovação em escrutínio público pelo voto de, no mínimo, 2/3. Em todas as oportunidades, em todas as definições de projeto de decreto legislativo, todos, o único que há um apontamento do nosso regimento interno, solicitando uma votação específica de 2/3, é a votação de título de cidadão sul-são-caetanense. Em todos os outros, a votação como a votação que procederemos hoje, de decreto legislativo, se procede por maioria simples. Portanto, eu gostaria de entender, senhor presidente, qual é o quórum desta votação? De que maneira nós temos que nos comportar? Estamos votando parecer da Comissão de Finanças? Estamos votando parecer prévio do Tribunal de Contas? Estamos votando projeto de decreto legislativo? Estamos votando projeto de resolução? Há um tamanho imbróglio jurídico em cima de todas estas mudanças ao longo destes 4 dias que nos deixa confuso em relação ao que estamos votando e qual é o quórum necessário para a sua aprovação. Muito obrigado. Eu quero salientar a Vossa Excelência que, da primeira pauta da ordem do dia, realmente definiu-se projeto das contas, ou seja, da Comissão de Finanças, inserido dentro do contexto do decreto legislativo. A segunda errata definiu regra em cima do conceito do decreto legislativo. Não vejo, portanto, nada que impeça, nada que define nulidade ou qualquer ato nesse sentido, porque há, dentro do prazo das 24 horas que tem para se apresentar a ordem do dia, foi realmente cumprido. Com relação aos 2/3 que Vossa Excelência manifestou-se, de fato, no regimento interno, o artigo 203, inciso 1º, se não me engano, e eu vou ler, fala que a Câmara tem o prazo de 90 dias a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas competente para tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa legislativa, observados os seguintes preceitos. O parecer, claro que do Tribunal de Contas, só poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 da Câmara. O parecer apreciado em plenário foi o da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, favorável ao Auríquio, e que contrariava a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela rejeição das contas de 2012. Mas o que prevaleceu foi a análise do tribunal. Em votação. E a votação será de forma nominal, e agora a chamada é pela primeira secretária. Aparecido Inácio da Silva. Não. Carlos Humberto Serafim. Sim. Eclerson Pio Mielo. Não. Éder Xavier. Não. Edson Roberto Parra. Sim. Fábio Constantino Palácio. Sim. Fábio Soares de Oliveira. Não. Flávio Martins Riston. Sim. Francisco de Macedo Bento. Não. Gerson Sartori. Sim. Jorge Martins Salgado. Não. José Roberto Espíndola Xavier. Não. Magali Aparecida Selva Pinto. Sim. Marcel Franco Munhoz. Sim. Maurício Fernandes da Conceição. Não. Paulo Gino Botura Ramos. Sim. Paulo Roberto de Jesus. Não. Roberto Luiz Vidoski, ausente. Sidney Bezerra da Silva. Não. A votação foi 8 sim e 10 não. Um ausente. Eu quero que a plateia mantenha silêncio por enquanto. Não tendo alcançado o quórum para aprovação do projeto de decreto legislativo, isto é, 2/3 dos membros da Câmara, fica rejeitado o projeto de decreto legislativo e, bem assim, por consequência, aprovado o parecer protocolado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela rejeição das contas do exercício relativo ao exercício de 2012. Providencia o decreto legislativo que reprove as contas do exercício de 2012. Publique-se, oficia ao Tribunal de Contas do Estado
da União e ao seu prefeito municipal e ao senhor José Aurico Júnior, ex-prefeito municipal. Em seguida, cumpre o disposto no inciso 2º do artigo 213 do Regimento Interno. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Aurico precisava de 13 dos 19 votos da casa, que decidiu por 10 votos que o ex-prefeito fica inelegível pelos próximos 8 anos. O único vereador que não votou foi Beto Vidoski, que não compareceu à sessão. Foi passado para a imprensa que foi acordado com os vereadores que assim que a casa ficasse cheia seria fechada a população e quem estivesse para fora não conseguiria mais entrar. Isso foi para evitar alguma manifestação, algum problema durante a sessão? Não, eu conversei com a Guarda Municipal e com a própria Polícia Militar que nós receberíamos um público compatível com o plenário, evidentemente, fugindo desse conceito eu não queria, ou seja, enchendo o plenário, as laterais, eu não queria um tumulto, porque evidentemente fica mal acomodado, prensado, ou seja, não fica organizado. E isto eu acho que a polícia, tanto a Guarda Municipal, se ouve bem nesse sentido. O que o senhor diz sobre a votação de hoje? O resultado já era esperado? Bom, eu tenho uma definição. Se perguntarem por mim, por que você votou favorável? Porque, em análises circunstanciais da Câmara, evidentemente, eu reconheço o resto a pagar. No entanto, eu não vi nenhuma motivação antijurídica ou dolo perpetrado pelo prefeito, forma inadequada, que buscasse um ato de postura antijurídica. Eu não vi isso, por isso que eu optei pela aprovação e esta foi a minha condição e sempre mesmo porque seria incoerência de minha parte, defendendo o governo do Aurico durante 4 anos, votar contra. O vereador Fábio Palácio se disse confuso sobre o que estava votando e qual o quórum da sessão. O que o senhor me diz sobre isso? O regimento interno é claro nesse aspecto. Nós estávamos votando um decreto legislativo referente aos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento do município, que versa sobre a matéria do parecer do Tribunal de Contas. No artigo 203, se não me engano, inciso 1º do regimento interno, é claro que para a modificação do parecer do Tribunal de Contas haveria necessidade, como há necessidade, de 2/3 dos membros da Câmara para a aprovação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do município, rejeitando dessa forma o parecer do Tribunal de Contas. Então, eu acho que o regimento nesse aspecto está claro, não vejo nada, mas defino sim. Eu acho que qualquer não entendimento nesse sentido, todo mundo tem o legítimo direito de buscar na justiça para cumprir sua prestação jurisdicional. Pio, do ponto de vista prático, o que o resultado sugere para a cidade e para o Aurico? Do ponto de vista prático, como a Câmara manteve o parecer do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas do ex-prefeito do ano de 2012, isso agora será publicado, será remetido ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Isso implica em inegibilidade pela lei da ficha limpa, ou seja, a partir da proclamação de ser publicado, o ex-prefeito de São Caetano ficará inelegível por 8 anos por não estar enquadrado na lei de ficha limpa. Teoricamente, será uma ficha suja. Para as próximas eleições, a prefeitura aqui da cidade, como você acha que vai ficar agora? Eu acho que uma coisa é do ponto de vista o passado, agora é olhar o futuro. O governo do prefeito Paulo Pinheiro vem colocando a casa em ordem, há várias ações que precisam ser ainda efetivadas, nós estamos administrando a cidade. O processo eleitoral ocorrerá só a partir de junho, julho do ano que vem, conforme a legislação. Nós não podemos, não devemos e não queremos antecipar o processo eleitoral. Estou vereador de São Caetano do Sul, pretendo disputar a reeleição. Provavelmente o prefeito Paulo Pinheiro disputará a reeleição, mas essa discussão será apenas em 2016. O fato que em 2015 a Câmara, de maneira correta e constitucional, optou por acompanhar o parecer do Tribunal de Contas e deixou o ex-prefeito inelegível a partir da proclamação e da publicação deste ato.
Olha, esse foi um resultado de uma votação técnica, de uma votação de respeito ao Tribunal de Contas do Estado. Então, um parecer técnico que vem embasado por 7 votos a 0, reembasado por 7 votos a 0, eu acho que foi respeitada a decisão do Tribunal de Contas. O senhor encarou o julgamento hoje como um ato político? Todo julgamento, não é, tem o seu lado político, não tenha dúvida nenhuma. Tem o seu lado pessoal, que eu acho que a gente deve deixar de lado. Eu acho que, acima disso tudo, nós temos que pensar na cidade de São Caetano do Sul. O que é melhor para a cidade de São Caetano do Sul. E uma das coisas que eu falei na tribuna recentemente foi que em 157 mil habitantes, será que nós não temos novas lideranças surgindo? Será que nós não temos outras pessoas que podem assumir com competência a cidade? E também, eu acho também que, do ponto de vista da administração atual, não houve tempo ainda para que se mostrasse o que é capaz de fazer. Nós temos que dar um voto de confiança para o prefeito atual, que lutou com grandes dificuldades financeiras no município, para que pudesse realizar ainda o seu trabalho total. O senhor arrisca dizer como é que vão ficar as eleições de 2016 para a prefeitura? Não, eu acho que ainda é um cenário precoce, eu acho que seria leviano da nossa parte qualquer possibilidade de fazer uma análise agora. Seria uma análise precoce, sujeita a muitos erros. Acho que hoje a nossa população recebeu um presente que há muito tempo ela estava aguardando. Uma votação muito esperada, onde teve vários embrolhos, vamos dizer assim, em recurso da outra parte, onde existia uma insegurança muito grande através da população no que nós estaríamos realmente votando. Então acho que foi uma resposta positiva, acho que nós saímos ganhando. O meu compromisso com meus eleitores, com a minha transparência, com o meu compromisso com o meu partido. Então isso é um pontapé inicial, acho que para um grande governo, para um grande momento político que nós estamos vivendo no nosso país.